a sangrenta cruz me aponta, dá-me paz interior. É Jesus o amigo que eu quero ter. Dos amigos é o melhor, seu amor jamais sem fim, ultrapassa tudo quanto se disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor assim. É Jesus o amigo que eu quero ter. Ao chegar aquele rio, esperando ir além, é Jesus o amigo que eu quero ter. Transportar minha amor certo a feliz Jerusalém. É Jesus o amigo que eu quero ter. Dos amigos é o melhor, seu amor jamais sem fim, ultrapassa tudo quanto se disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor assim. É Jesus o amigo que eu quero. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a Fenícia, Chipre e Antioquia e anunciavam a mensagem de Deus somente aos judeus. Mas outros de Chipre e de Cirene foram a Antioquia e entregaram a mensagem também aos não-judeus, anunciando a eles as boas notícias a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, e muita gente creu e se converteu ao Senhor. Estas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, e eles mandaram Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, ficou muito alegre. Aconselhou todos a continuarem de todo o coração fiéis e verdadeiros ao Senhor. Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos foram convertidos ao Senhor. Depois Barnabé foi à cidade de Tarso buscar Saulo. Quando o encontrou, o trouxe para Antioquia. Eles se reuniram aquele ano todo com a gente naquela igreja. Ensinaram muitas pessoas. Em Antioquia, os seguidores de Jesus foram pela primeira vez chamados cristãos. Deus nos abençoe nessa leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 26, como nosso texto bíblico. E esta parte, no fim, do último versículo é nosso texto. Em Antioquia, os seguidores de Jesus foram pela primeira vez chamados cristãos. A cidade de Antioquia era a capital da província romana da Síria. No seu apogeu, ela era a terceira cidade de importância no mundo civilizado. Com orgulho, não sem justificação, ela era conhecida no mundo como a cidade rainha do leste. Bem, se a cidade de Antioquia
não tivesse caído em obscuridade, e se ela não tivesse sido ocupada pelo islamismo no ano de 638, certamente teria hoje lá na entrada da cidade de Antioquia uma placa grande comemorativa dizendo o seguinte: sejam bem-vindos à Antioquia histórica. Foi aqui no ano de 44 que os cristãos eram chamados cristãos pela primeira vez. Quem sabe? Talvez exista lá hoje mesmo tal placa. Eu não sei não. Mas de qualquer forma, tudo começou naquela cidade de Antioquia. Atos 11:26. Em Antioquia, os seguidores de Jesus foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Afinal de contas, como foi? Como aconteceu? Foi realmente de proveito esse acontecimento? Certamente sim, sem dúvida. Sem dúvida foi um progresso chamar os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus pela primeira vez cristãos. Certamente foi um desenlace para a igreja jovem que estava crescendo tanto. Agora esta igreja jovem era uma força a ser reconhecida no mundo. Os primeiros seguidores tinham que ser classificados. Além disto, era um sinal que as indicações regionais que tinham marcado tanta igreja não serviam mais. Por exemplo, os termos como os galileus, os nazarenos, estes termos eram inadequados, porque a igreja tinha rompido seu limite geográfico. Era muito mais do que só lá de Palestina. Também quebrou as fronteiras ideológicas. A igreja não era mais apenas uma seita dentro do judaísmo. A igreja tinha deixado a sua casca judaica, que estava agora penetrando o mundo como a igreja cristã. É verdadeiro. O nome cristão é bonito, não é? O nome cristão é rico, atraente. Não poderiam ter dado um nome melhor para descrever estes seguidores de Jesus. Não somos católicos romanos ou protestantes, não somos liberais ou ortodoxos, não somos conservadores ou progressistas. Melhor, somos cristãos. E nesse nome cristão, nós achamos a base comum de nossa união. É um nome bonito, não é? Cristão. Já pensaram quanta responsabilidade há nesse nome cristão? É muito mais responsabilidade, por exemplo, do que ser chamado batista. É muito mais do que ser chamado presbiteriano, muito mais do que ser chamado anglicano, como nosso irmão Reverendo Ernesto. É muito mais do que ser chamado luterano ou metodista. Se alguém se chama batista, entre muitas coisas, é porque foi batizado por imersão. Se alguém se chama presbiteriano, entre muitas outras coisas, é porque gosta da pregação da soberania de Deus.
E eu também. Tá certo. E se alguém, como nosso irmão Reverendo Ernesto, se chama anglicano, entre muitas outras coisas, é porque a doutrina protestante, o rito católico são preciosos para ele. E se alguém se chama metodista, é porque ele valoriza a mão estendida e o coração ardente. Todos estes têm seu lugar, claro. Todos são de valor, mas é uma responsabilidade muito maior ser chamado cristão. Em Antioquia, os seguidores de Jesus foram pela primeira vez chamados cristãos. Bem, enquanto este nome cristão foi manifestadamente uma bênção para a igreja, ela também, como eu não quero usar uma palavra forte demais, mas ela trouxe o seu lado negativo, vamos dizer isto. Talvez não teria outro jeito. Tinha que ser deste jeito. Então deixe-me tentar explicar. Os próprios seguidores de Jesus, pela testemunha do próprio Novo Testamento, não aceitavam realmente este nome cristão. Parece até eles rejeitaram este nome cristão. Certamente resistiram. Por exemplo, o apóstolo Paulo nunca usou este termo. Interessante, não é? Existem 3 lugares no Novo Testamento onde ele aparece, mas é sempre usado por alguém de fora. Primeiro é nosso texto hoje. Em Antioquia, foi dado à igreja este nome para os seguidores de Jesus cristão, mas pelo povo fora da fé. O segundo lugar onde nós achamos é quando o apóstolo Paulo estava no tribunal, perante o rei Agripa. E naquela ocasião, o soberano lhe perguntou zombateiramente o seguinte, Atos 26, 28. Você pensa que assim em pouco tempo vai me tornar cristão? E a gente pode ouvir-se quase o chiado de sua voz. Vai me tornar cristão? A última vez que foi usada foi esta vez por São Pedro. Mas Pedro usou o nome cristão para uma categoria de pessoas, ou uma categoria de crime contra o Estado. 1 Pedro 4,16. Se vocês sofrem por ser cristãos, não fiquem envergonhados, mas agradeçam a Deus porque vocês têm o nome de Cristo. Além disto, os primeiros autores, depois do período do Novo Testamento, quer dizer, os primeiros que escreveram na história cristã, em que seus escritos não estão dentro do próprio Novo Testamento, também não usavam o termo cristão. Interessante, é? Então, tudo isto nos sugere que, de fato, o nome cristão não era aceito pelos próprios cristãos da igreja primitiva. Mas por quê? Por que este desinteresse, ou mesmo esta oposição? 2 sugestões eu gostaria de oferecer. Primeiro, acho que foi em parte porque o nome cristão foi dado por estranhos.
quer dizer, pessoas fora da fé. E não só estranhos, mas mesmo assim pagãos, né? Não foram os judeus, porque o nome cristão vem de Cristo, vem do Messias que eles não acreditavam. Então não temos que concluir que o nome foi aplicado por gente de fora, e quem sabe talvez por brincadeira, como foi o nome metodista. O povo naquela época, como nós hoje, tinha um jeito especial de batizar os grupos com o nome. Nós fazemos a mesma coisa, temos que fazer, não é? Mas em vez deste caso de eles serem chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia, nós devemos entender que eles eram apelidados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Foi uma alcunha. Alguém falou o seguinte: a pedra mais dura possível que o diabo pode jogar contra uma pessoa é o seu apelido. E é mesmo. Tem cada um andando aqui com um apelido. Estava tentando lembrar que foi o meu. Que foi, irmão, da turma? Beef. Traduz isso. Beef. Mas não beef no sentido, beef é boi, não no sentido de tamanho, mas também beef tem outro sentido, aquele que fica reclamando. Não é isso, dona Neia? Não é isso, mamãe? Eu ficava reclamando, achando tudo errado, lamentando. Então o meu nome e apelido era Beef. Esquece isso, viu? Não lembra que eu falei disso. Mas havia uma segunda razão. Até eu tinha esquecido. É bom, né? Havia uma segunda razão pela qual a igreja primitiva não se apoderou do nome cristão. Eles simplesmente não precisavam dele. Quando você tem a experiência, não precisa a designação daquela experiência. E se, por exemplo, os peixes pudessem falar, eu duvido que os peixes teriam uma palavra para água. A água é seu ambiente, é o único meio que eles conhecem. Peixe sem água não existe, é a própria vida deles. Então, aqueles primeiros cristãos eram inebriados com Cristo. Antes, eles eram perdidos. Antes eles eram isolados, antes eles eram separados, mas agora eles eram unidos numa comunidade cuja vida vem de Jesus. Eles compreenderam-se a si mesmos em termos dinâmicos, eles compreenderam a si mesmos em termos em termos de relação com Cristo. Em termos de relacionamentos uns com os outros. Eles pensavam de si mesmos como os discípulos de Jesus. Eles pensavam de si mesmos como irmãs e irmãos na fé. Eles pensavam de si mesmos como os santos de Deus. De si mesmos como crentes em Cristo, como os seguidores do caminho. A expressão predileta deles, sabe que foi? A expressão que eles usavam, que todo mundo usava, a expressão predileta que todo mundo cumprimentava uns aos outros, era a frase simples de em Cristo. Veja as cartas do Paulo e dos outros do Novo Testamento para ver quantas vezes
esta expressão é usada em Cristo. Gente de fora sempre precisa de um nome pela qual classificar os outros. Necessitam de uma alça para segurar. O povo pagão da cidade de Antioquia não gozava a experiência em Cristo da igreja. E por isso tinha que chamar o povo da igreja alguma coisa. Consequentemente, as palavras o cristão, o grupo cristão, ou a seita cristã, estas palavras eram usadas. Tinha que identificar a igreja como alguma coisa. Então foi o povo de fora fez a igreja uma coisa. Podemos até sentir o declínio enquanto os termos se multiplicavam. Primeiro era o termo muito dinâmico, em Cristo. Depois veio outro termo não tão dinâmico, cristão. Depois veio outro termo que é menos dinâmico ainda, o cristianismo. E no fim veio o termo quase morto, cristandade. Estes termos são estranhos ao Evangelho. Elas reduzem os próprios atos de Deus em Jesus Cristo a uma coisa. Eles reduzem os atos de Deus em Jesus Cristo aos característicos de um certo grupo religioso, os cristãos. Por causa disto, eu acredito que estas palavras são da carne e não são do Espírito de Deus, não, gente. Talvez nós poderíamos perceber um pouco melhor do que estou querendo dizer sobre a declinação se mudássemos o jeito de nosso texto. Em vez de ler o texto como está escrito, em Antioquia, os seguidores de Jesus foram pela primeira vez chamados cristãos. Em vez de ler isso, vamos ler da seguinte maneira: aqueles que eram chamados pela primeira vez cristãos em Antioquia eram conhecidos antes como os discípulos de Jesus. Nós chegamos ao ponto de declarar que nós cremos em cristianismo, em vez de simplesmente dizer que nós cremos em Deus, ou que nós cremos em Cristo. Nós chegamos ao ponto de pregar cristianismo em vez de pregar as boas novas do Evangelho. Nós chegamos a dizer que nós pregamos o cristianismo em vez de pregar a salvação ou a redenção. Chegamos ao ponto de praticar o cristianismo em vez de praticar o amor. Até falamos em sermos salvos pelo cristianismo, em vez da única coisa que jamais pode nos salvar, que é a ação, a agonia e o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Nosso relacionamento com Cristo, então, tem virtualmente desaparecido. Nós estamos ligados a ser cristãos. Nós estamos levados a relacionar ao cristianismo com uma forma de crenças. Nós estamos levados a relacionar a igreja, mas não relacionar a Cristo. Eu sei, tudo isso faz parte, por isso eu comecei dizendo que não há outro jeito, e não há.
Eu entendo, tem que ser deste jeito. Tem que ter a igreja, tem que ter a organização, tem que nos chamar a alguma coisa, não tem que ir? Então chama a gente cristão. Mas olha, tudo isto é secundário. O centro crítico de tudo é o senso de Jesus Cristo dentro de nós. Toda a vida tem que ter referência a este cometimento central. A fé cristã, ou a fé no Novo Testamento não é um sistema de crenças organizadas. Temos que ter, por isso lemos hoje o credo social, parte do credo social da Igreja Metodista, que tem seu valor. Mas fé no Novo Testamento não é este sistema de crenças organizadas que tem seu valor. Fé no Novo Testamento nem é um padrão de conduta ética. Melhor, fé no Novo Testamento é como Paulo nos disse na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Vou ler. O plano de Deus é este: fazer que seu povo conheça o seu segredo. Este segredo rico e glorioso que ele tem para todos os povos. Bacana, é? Para todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês. Beleza, hein? O segredo é este: Cristo está em vocês. E o que quer dizer que vocês participarão da glória de Deus. A tradição de Almeida diz: Cristo está em nós, esperança da glória. Em Antioquia, os seguidores de Jesus foram pela primeira vez chamados cristãos. Não é suficiente ser apenas cristão. Não é suficiente apenas ser membro da igreja, claro. Tem que ser membro da igreja, faz parte do negócio, não é? Faz parte do negócio de ser chamado cristão também, mas não é suficiente só isso, não. Não é suficiente ser apenas adepto de cristianismo, não é suficiente viver no crepúsculo daquilo que nós chamamos cristianismo. A experiência de Jesus Cristo no Novo Testamento significa ser tão aquecido pelo conhecimento do amor de Deus por você, que você confia nele. A experiência de Cristo no Novo Testamento é ser tão esquecido pelo conhecimento do amor de Deus por você, que você entrega a sua vida a Ele sem reserva, que você vive submisso à vontade dEle. Wilbur Chapman, o famoso evangelista do século passado, um dia encontrou-se com o fundador do Exército da Salvação, o William Booth. O evangelista perguntou a Mr. Booth como era que ele começou o trabalho do Exército da Salvação. Ele respondeu dizendo: Deus pediu tudo de mim, e desde o dia que os pobres de Londres ficavam no meu coração, e a visão daquilo que Cristo podia fazer por eles, então eu resolvi de uma vez para sempre
que Deus devia ter tudo que existe de William Booth. Deus tem tudo de você? Deus tem tudo de mim? Oremos. Ó Pai, te agradecemos daquele acontecimento em Antioquia faz tantos anos, em que o povo de fora, querendo saber como chamar aqueles que estavam em Cristo, usou a palavra cristão. Te agradecemos hoje, Deus, que nós somos cristãos, especialmente num dia como hoje, ó Pai, que parece que a loucura tomou conta do Brasil. Um dia, ó Deus, parece que ninguém liga para nada além da carne, dos vícios, da bebida e tudo que este mundo depravado pode oferecer. Te agradecemos, ó Deus, que o nos tem chamado para sermos teu povo, este povo chamado cristão. Ajuda-nos, nossas vidas, a nossa testemunha, tudo que nós somos, entregando tudo a Ti como aquele homem, William Booth, em que o Senhor tem tudo de nós para sempre. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A Deus que é suficiente para guardar-vos do mal e conservar-vos puros na presença da sua glória, com soberana alegria, ao Deus sábio nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder desde agora até a eternidade. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e convosco habite para todo sempre. Amém.